queria orar antes da gente dar início a esse nosso novo módulo. Mas antes eu queria perguntar, estou vendo algumas pessoas, uns rostos novos, né? Primeira vez, né? Isso? Estão aqui? Tá. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se vocês viram lá atrás, se a Vivi mostrou para vocês, tem um linkzinho, um QR Code para vocês fazerem a inscrição. Que aí vocês vão acompanhando, ela coloca vocês no grupo. E aí lá no grupo, enfim, tem algum material que a gente coloca, ou algum vídeo, as aulas são colocadas lá, caso um dia você falte. Então é importante que você faça a sua inscrição lá, tá bom? Vamos orar, gente? Vamos pedir a graça de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito, que é mestre por excelência, possa derramar da Sua graça. E aqui hoje pela manhã, Senhor, nos dá discernimento, nos dá entendimento da Tua palavra e nos ajudar a compreender, Senhor, nossa vocação, nosso chamado, mas antes disso, quem nós somos no Senhor, para que possamos caminhar, Senhor, firmes, seguros, sabendo, Deus, de onde viemos. Oro pelos pais, cada pai que me ouve agora nesse momento, os que estão em casa, aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, em tempos tão difíceis, onde os pais têm uma responsabilidade muito grande, Senhor, com suas esposas também, com seus filhos, com o seu lar. Que o Senhor nos dê a bênção, Senhor, da sabedoria, Senhor, na educação dos nossos filhos, na liderança da nossa casa, do nosso lar, e que possamos, Deus, refletir a Tua paternidade nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos, Senhor. Amém. Amém. Bom, queridos, eu coloquei já lá no grupo alguma literatura que eu me baseei, só que não foi só essas aqui, palestras, cursos que eu fiz, à medida que eu preparava essa aula. Os cursos, infelizmente, eu não vou poder passar para vocês o link, porque foram cursos pagos e eles pedem para você não compartilhar. Mas eu vou citar quais foram os cursos, tá? Do pastor Ricardo Barbosa, pastor do Bernardo Shaw, do André, enfim. Eu vou, à medida que as aulas forem caminhando, eu vou falar para vocês quais foram esses cursos. Mas tem um que ele está disponível, que é chamado Reframe, que é do Regent College no Canadá, é traduzido para o português, tem as legendas, que é muito importante, é só sobre esse assunto, sobre vocação, trabalho, ministério. Inclusive eu editei um videozinho na próxima aula, se a gente terminar essa em tempo, eu vou inclusive colocar um videozinho rapidinho para vocês entenderem do que se trata. Eu acho que vale a pena demais vocês assistirem esse vídeo deles, tá? Então, vamos lá. Um dos livros que eu usei como base foi esse do Bernardo Shaw, que trabalha muito esse tema de vocação, trabalho, ministério, que é o enredo da salvação, presença divina, vocação humana e redenção cósmica. Eu vou colocar depois a foto desses livros no grupo, mas se você já quiser tirar uma foto no final da aula, você corre aqui e tira a foto desses livros. Outro que é mestre por excelência nesse assunto é o Paul Stevens, Os Outros 6 Dias, Vocação, Trabalho e Ministério na Perspectiva Bíblica. Esse livro aqui, ele já tem uma nova edição, a capa não é mais laranja. Geralmente a gente procura livro pela capa, né? Assim, o pastor mostrou uma capa laranja, a gente fica procurando, já não é mais essa edição. Eu acredito que já tenha mudado, tá? E esse aqui também, editora Cultura Cristã, O Chamado, do Os Guinness, também muita autoridade no assunto, uma iluminadora reflexão sobre o propósito da vida e o seu cumprimento. Ele vai tratar sobre o propósito da vida, não só a questão de trabalho, de vocação, mas ele amplia mais um pouco o Os Guinness esse assunto, tá? E um outro do Bernardo Shaw, que é a análise que ele faz do livro de Ruth e do livro de Josué. E aí ele vai falar sobre trabalho, propósito e descanso, a visão bíblica de Shalom e o chamado do cristão hoje. Então esse livro aqui, eu diria que se você pegasse esse livro, porque no começo ele faz um apanhado teológico sobre trabalho, antes de entrar nos livros propriamente dito de Ruth e Josué. E ele vai falar sobre trabalho, sobre Shalom, antes de entrar. Então vale a pena se você dissesse assim, qual deles eu compro, pastor? Compre esse aqui, tá?
Não que os outros não sejam bons, mas entenda, se você só posso comprar um, então eu diria para você comprar esse aqui. Depois eu vou colocar a foto no grupo, e se você já quiser se adiantar, você tira a foto dele aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Hoje, a gente vai precisar correr um pouquinho, Dia dos Pais. Eu quero terminar mais cedo. Eu sei que muitos vão sair para almoçar, seja com os pais, ou vocês querem almoçar com os filhos, enfim, eu vou correr aqui um pouco para isso. A gente vai ter uma tarefinha agora em grupo, tá? Rapidinho. E não vai ser difícil, podem ficar tranquilos. Bom, vocês conhecem essa música aqui, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Conhecidíssima essa música do Raul Seixas, que as pessoas diziam que era um profeta, né, da sua época. Exato, a música principal dele. Então, vocês vão guardar essa música aí, tá certo? Mas tem outra música que eu queria que vocês também prestassem atenção e depois eu vou pedir uma coisa para vocês. Portanto, eu não vou cantar, gente, porque senão vocês iam embora, acabava a aula, tá? Eu vou só ler a música, a letra da música. Portanto, amor, portanto, emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões, que nunca tiveram fim, vou me encontrar, longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. O que é que eu queria agora? Junta aí de 3 em 3 pessoas, e eu queria que vocês me dissessem o que é que esses dois sujeitos estão querendo falar para nós sobre essas músicas. Vamos lá. 1, 2, 3. Junta aí. 3 em 3. Se você, aqui não vai aparecer as duas músicas para vocês, vocês pegam no celular aí, vê a letra da música e conversem. O que é que Raul Seixas e o Milton Nascimento estão querendo falar para nós a respeito dessas letras? Vou dar para vocês, deixa eu ver. O pessoal que está em casa, infelizmente, essa é a maravilha de estar no presencial, viu, gente? Eu desafio vocês, eu sei que teve gente que me escreveu hoje dizendo por ser Dia dos Pais, ia tomar café com os pais, mas ia assistir online, joia, tudo bem. Mas essa é a maravilha de estar presencial. Mas eu desafio você que está em casa também. Olha aí as duas letras e reflete o que é que eles estão querendo passar. Porque eles não cantam por cantar, certo? 5 minutinhos, são 10h17 aqui, nós vamos até 10h32. 5 minutinhos dá para vocês refletirem sobre isso. Ok, gente, vamos lá? Vou começando e quem não terminou ainda vai ouvindo. Estou vendo que alguns grupos já começaram. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou levar até vocês aqui, vou começar por aqui. Adivinha quem é o líder? Pronto. Você tem 15 segundos. Use o seu poder de síntese aí. Vai, Nai. Pedro, aí você vai passando aqui, tá? O pessoal vai passando. Tá? A gente chegou no consenso de que as frases analisadas, né? Eu não sei quem eu sou e caçador de mim estão justamente relacionadas à busca de identidade. Certo. Então as pessoas precisam de identidade e é um anseio inerente ao homem. Então as pessoas, elas não sabem quem são porque elas não sabem quem Deus é. Por exemplo, se Deus é pai, então eu sou filho. Se o pai é nosso, então eu tenho irmãos. Seria o autoconhecimento remido à luz da Bíblia. Tá. Obrigado. A metamorfose ambulante de Raul Seixas, a gente analisou assim, essa metamorfose é normal, é necessária numa juventude, a inconstância, mas chega um ponto que ela não
não deve continuar, ela para na maturidade. E é uma negação da verdade absoluta. Raul Seixas não conhecia a verdade absoluta, ele nega. Ele disse, o que é isso hoje pode não ser amanhã. Então, esse padrão social de tudo ter a mesma opinião, ele foi contra. E o outro, como Pedro já bem falou, é o autoconhecimento, que ele não tinha, não sabia quem era, né? A falta de conhecimento da identidade. Certo. Obrigado. Vai lá, então, Bruna. a gente discutiu e a gente percebeu que ele tem as duas músicas, de um certo sentido, tem um apego muito ao futuro, no sentido que tipo, o presente sempre pode mudar, na perspectiva que no futuro não vai ser igual ao presente. Então, e essa necessidade de não ter uma base sólida. Então, ele tem muito apego à instabilidade e à inconstância. Então, o sentido da vida dele é exatamente dos dois, né, no caso. É sempre buscar essa inconstância. E isso que dá o prazer, né, o sentido de vida dele. Aqui foi um grupo só? Essa fileira toda? Tá. A mesma coisa, né, assim, que a gente tem visto foi que o pessoal falou. Na primeira, seria que, para ele evoluir, está em constante mudança, né? Se prender a uma ideia, seria se limitar. E no segundo, também seria em busca de sentido, só que buscando resposta nele próprio, né? Ao invés de ser nas mudanças, seria como se ele próprio fosse das respostas, entende? Que ele precisa. Então, ambos são extremos em termos de um busca no mundo e nas mudanças e o outro nele próprio, mas ambos em busca de sentido. Mais ou menos assim. Também foi uma fileira só aí? Tá. Olá, gente. A gente enfatizou que Metamorfose Ambulante ela é um convite a você se abrir à opinião do outro. A gente sabe que os judeus tinham uma opinião formada e uma ideia fixa sobre quem era Deus. E Jesus vem para quebrar, né? Ele vem com um vinho novo para quebrar as estruturas antigas. Então, se as pessoas não tivessem uma abertura, e acho que toda vez que a gente evangeliza, a gente espera essa abertura das pessoas. Eu concordo com o Pedro também, a música falando em inconstância, mas o nosso grupo enfatizou a questão de estar aberto a mudar a partir da opinião do outro, a partir da reflexão, de que o outro também tem algo a acrescentar à sua vida, né? Em relação ao Caçador de Mim, é basicamente um chamado à introspecção, né? De saber quem você é, quais são os seus limites, né? E ele fala alguma coisa de você sonhado muito, você vai longe, né? Eu acho que todo mundo que foi longe, os grandes artistas, as grandes personalidades, elas justamente tiveram primeiro, tudo começa com a utopia, né? Tudo começa com um sonho. Obrigado, Márcio. Depois que todos terminarem, eu faço algumas considerações, tá? Vai lá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Praticamente a mesma coisa, né? A gente viu a questão um ponto positivo, porque a metamorfose ela é necessária, porque se a partir do momento que a gente vai lidando com as questões da vida, a gente vai conflitando os nossos pensamentos e vendo o que precisa de mudança na nossa vida. Se a gente tiver um pensamento rígido sobre tudo, a gente não cresce, não tem crescimento, né? A própria palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? Quando diz para a gente renovar a nossa mente, né? Através do Evangelho. Então, a partir do momento que a gente até olha para a palavra nos chama a uma mudança de pensamento. Então, a questão aí é saber quem nós somos. A gente vê a questão é saber quem nós somos e, a partir desse olhar, a gente começar a olhar o mundo e ver no mundo o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E como o irmão aqui colocou a questão assim, de que as duas músicas mostram uma busca pelo amor, pela felicidade, que ele pensa que ele vai encontrar a partir dele. Né? E ele não vai encontrar nunca isso, a felicidade, esse amor, se o olhar dele estiver voltado simplesmente para essa busca intensa que ele faz por si mesmo. Né? Porque a gente tem isso a partir de quem nos criou. Então, a gente tem que ver a partir desse ponto, e não a partir de nós mesmos. Né? Ok, obrigado. Bom dia. Nós escrevemos bem pouquinho aqui, né? E colocamos
Os dois não se conhecem e buscam nas paixões, como eles mesmos dizem, né? As paixões a se descobrirem. E é uma busca sem fim. Na perspectiva cristã, esses dois nunca vão chegar a um denominador comum e nenhum propósito, porque eles buscam em lugares errados a se conhecerem. Obrigado, Jonas. Bom, a psicologia diz, né, que nós somos movidos pelo desejo. Né? Então, a gente pensa em ter essa bolsa aqui, quando eu tenho essa bolsa, eu quero ter outra, ou quando eu tenho um carro, daqui a pouco eu quero ter outro carro. E, na verdade, esse desejo é a busca do ser humano em tentar preencher um vazio que todos nós temos, né? É aquele vazio que o ser humano necessita de Deus. E Salomão, na Bíblia, foi uma pessoa que conquistou, né? Teve riquezas, teve mulheres. A rainha de Sabá veio, né? Para visitá-lo, que ele era considerado sábio. Mas lá em Eclesiastes a gente vê que ele começa a dizer, né, que tudo aquilo foi vaidade. Né? Tudo aquilo que ele conquistou, né? Quando chegamos na maturidade, a gente vê, para que se eu não vou levar nada? Então, a pessoa percebe que a satisfação do desejo não vai preencher, né, a presença de Deus na nossa vida. Obrigado. Aqui na frente. A música do Raul Seixas, a gente aqui discutiu mais ou menos, e chegamos assim a um entendimento mais comum, que ela trata de uma questão aí que ele não quer seguir nenhum padrão. Ele não quer seguir nenhum padrão, ele foge daquilo que é colocado, né? Até pelo contexto da época, do pensamento do Raul e do seu parceiro, né, de composição, Paulo Coelho, né? E das ideias que ele tinha, panteísta, orientais. Então, nessa música específica, ele não quer ter padrão, ele prefere mudar, não quer ter opinião, né? Ele não quer ter uma regra a seguir. Então, assim, dá um toque aí da questão do relativismo e dessas ideias pós-modernistas, né? Então, assim, pelo menos foi um foco aqui que a gente viu nessa música. Na outra música, a gente vê um certo vazio, né? Uma busca de algo que o irmão quer falar. Algo que já foi obtido através das experiências. Então ele é o que pelo meio das experiências que ele passou. Então aí se fecha as mudanças e ao novo, né? Ponto de vista. Em relação à primeira música, eu fui ponto vencido, porque foi 2-1 aqui, mas eu entendo que a metamorfose ela é importante, no sentido da gente nunca se fechar em relação a um determinado assunto. Que sempre Deus tem algo a melhorar na pessoa, sempre Deus tem algo a acrescentar. Então, se a gente tiver um conhecimento fechado, vai ser muito difícil de a gente ter algumas modificações, que é do Espírito Santo, e a gente, de forma contínua, a gente amadurecer. Porque a gente paralisa num ponto e, a partir dali, você não quer ouvir mais, você não quer mais ter opiniões diversas, você não conversa mais com as pessoas que pensam diferentes, e a gente tem que aprender, reter o que é bom e desconsiderar o que está contrário às escrituras bíblicas, né? Obrigado, pessoal. Aqui na frente. Ah, tá, o Rogério lá. Não? Deixamos escrito para ficar mais fácil. Tá. A música do Raul Seixas é assim, o inconformismo. Ele acredita que o ser deve estar sempre buscando algo novo, para no que está fazendo, como se isso fosse a única coisa, seria uma limitação da vida, que a conclusão de ciclos devem levar a outros ciclos, num processo de ato contínuo, em busca daquilo que nem ele sabe o que é. Já do Milton Nascimento, a busca por se conhecer sempre. As experiências levam ao autoconhecimento e à revelação de real sentido da vida.
Foi um grupo só? Ah, tá, tranquilo. Obrigado, gente. Vamos lá. Eu dei uma pesquisada sobre essas duas músicas. Não consegui encontrar muita coisa sobre a do Raul Seixas, mas já a do Milton, sim. Eu percebi que vocês captaram, certo, a mensagem das duas músicas. De fato, são duas músicas que estão falando sobre autoconhecimento, sobre identidade, aceitação da sua própria identidade. Você vai ver uma mensagem na do Raul sobre a questão da mudança. Sim, mas no nosso caso, imagine coisas que nós cremos de 2000 anos atrás. Como que a gente vai mudar isso? Não muda. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Você não tem como mudar isso. Você não evolui nisso. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nos perdoou. Nós somos pecadores, isso é de 5.000 anos atrás. A gente muda isso? A gente não tem como mudar isso. Então, assim, na verdade, as duas músicas estão falando sobre identidade, sim. Sobre essa busca de identidade, quem eu sou. E a do Raul, então, ele é bem mais rasgado. A do Milton, que não é do Milton, vou falar de quem é essa música agora, mas a do Raul é bem mais rasgada, né? Ele diz, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Eu vou desdizer, né? Isso que ele vai dizer, o que eu disse antes sobre amor e tal. Enfim, é chato chegar a um objetivo rapidamente. Ou seja, ele é mais rasgado. Essa do Milton, não. Então, das duas músicas, o tema central, e principalmente o Caçador de Mim, está falando sobre busca de identidade, literalmente. Aí, ó, a música Caçador de Mim, deixa eu voltar aqui um pouco, foi composta por Sérgio Magrão, baixista da banda 14 Bis. Eu não é da minha época, então... Ele fez com o compositor instrumentalista Luiz Sá. Então, o Milton ouviu essa música e aí se apossou dela. Só que, como foi que o pessoal da 14 Bis então fez essa música? A base para eles fazerem essa música foi esse livro aí, ó, O Apanhador no Campo de Centeio. Ele fala, é um clássico, né, da literatura. Esse livro foi publicado em 1951 e conta a história de um adolescente e suas angústias. Qual era a angústia dele? Ele teve mau desempenho na escola e aí ele volta para casa e começa a refletir sobre a sua vida. E aí, nessa compreensão de si mesmo e a tentativa de encontrar a sua personalidade que inspirou os dois compositores. Então, eles encontraram nesse livro um apoio para refletir sobre a sua identidade. Só que tem um porém. Esse livro inspirou Mark David Chapman a assassinar o Beatle John Lennon, em 1980. Ele até quis mudar o nome dele para Holden Caulfield, que era o personagem principal do livro. Aí a gente às vezes escuta uma música, sabe, uma vez eu ouvi do pastor Ricardo Agreste o seguinte, ele diz, olha, o que fica durante a semana na mente dos crentes da sua igreja não é o sermão que você prega, é a música que se canta. Porque enquanto a pessoa está trabalhando, ela está fazendo o quê? Repetindo o sermão ou cantando uma música? Enquanto a senhora está lá varrendo a casa, ela está fazendo o quê? Repetindo o sermão ou cantando a música? Você está no carro, hoje em dia as pessoas botam no celular, né, um sermão, mas geralmente se coloca o quê? Música. E aí você fica com essa música na oh, que melodia linda, que letra, que poesia linda. A gente não sabe muitas vezes de onde veio, né? Exatamente. Então, vamos andar. Essas duas músicas, o que é que elas estão falando, anunciando para nós? Elas estão falando da crise de identidade moderna. A gente geralmente diz assim, ó, para qualquer coisa que a gente vai falar, seja começar uma aula, enfim, qualquer coisa, a gente diz assim, vamos começar do começo. Aí você diz assim, bom, mas no começo talvez não seria falar sobre isso, mas tudo começa aqui, nesse módulo. Nós precisamos saber quem nós somos. Senão não dá para a gente continuar. E aí hoje eu queria refletir um pouco sobre isso, sobre essa nossa identidade. O Charles Taylor, ele diz assim, ó, ele vai dizer sobre a crise de identidade, ele diz assim, uma forma aguda de desorientação, expressa pelas pessoas como se elas não soubessem quem são. Uma forma aguda de desorientação, expressa pelas pessoas como se elas não soubessem quem são. Quando nós não sabemos quem nós somos, e olhe que nós temos tudo a nosso favor, nós temos as Escrituras, nós temos falas nas Escrituras a nosso respeito, e o Taylor está dizendo o seguinte, que quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos uma forma aguda de desorientação, forte. Mas ele também continua e diz assim, ó, quando identidades entram em colapso,
experimentamos uma incerteza radical quanto à nossa posição. O mundo que a gente vive, ele inverte isso aqui. Nós somos o que nós fazemos. Não é isso? Quando você apresenta alguém, se eu fosse apresentar a Rossano, eu provavelmente diria que esse aqui é Rossano, Rossano é empresário, Rossano é dono de duas empresas, da Telasat e da Hi-Fi. Se eu estivesse falando que ele não estivesse na minha frente. Você não sabe quem é Rossano? Não é assim que a gente faz? Você conhece a Telasat? Você conhece a Hi-Fi? Pronto, são as empresas de Rossano, é isso que ele faz, Rossano é empresário. Você conhece Cristiano que é professor, Cristiano que é coordenador de uma faculdade, uma escola, enfim. E assim a gente vai fazendo e montando a nossa identidade naquilo que a gente faz. E nós passamos a ser definidos pelo nosso trabalho, pela nossa profissão. Mas será que a Bíblia propõe isso para a gente? Será que a Bíblia está dizendo assim, não, vocês são... Quando Deus criou, por exemplo, Adão e Eva, Deus disse assim, vocês são o trabalho de vocês aqui nesse jardim. Quando vocês colocarem em prática o trabalho de vocês aqui no jardim, os que eu passei para vocês, pronto, vocês estão bem na identidade de vocês. Vocês estarão firmes na identidade de vocês. Será? Então essa é a crise de identidade moderna. Como o Taylor falou, as pessoas estão em colapso na sua identidade. E como elas estão em colapso, aí o que a gente faz, tanto faz. Não é verdade? A nossa identidade, ela passa por essas duas perguntas. Quem nós somos em Cristo e para que nós fomos criados. Você já parou para pensar? Seja bem honesto, não vou pedir para ninguém ficar de pé. Quem aqui já pensou, para que eu fui criado? Levanta a mão. Se você não pensou, por favor, não levanta a mão. Está vendo? Ainda tem gente aqui que nunca pensou nisso. Isso é a essência da nossa vida. Para que eu fui criado? Isso tem tudo a ver com a nossa vida. A Bíblia vai dizer para a gente assim, identidade antes de vocação. Ser antes de fazer. Se eu atropelo isso aqui, ou se eu inverto isso aqui, vai dar tudo errado. Uma hora eu explodo. Aí uma hora eu vou entrar em colapso, como disse o Taylor. Uma hora eu vou ficar perdido. Olha que fantástico isso aqui. A Bíblia vai dizer, em outras palavras, nós fomos feitos para saber quem nós somos. Você já parou para pensar nisso? Deus criou você para você saber quem você é. Ou você me diz que os animais eles têm consciência de si e sabem quem eles são. Quais são os únicos que sabem quem eles são? Para que foram criados? Eu e você. Ser humano. Então nós somos criados para saber quem nós somos antes de qualquer coisa. E se nós não sabemos isso aqui, nós não sabemos absolutamente mais nada daqui para frente. A gente pode até acertar uma vez ou outra, a gente pode sair caminhando, mas vai ser bem mais difícil. Quando a nossa fé não tem relação com o que a gente faz no dia a dia, a gente vive um ateísmo prático. Aí você diz, mas eu não sou ateu. Eu não estou conseguindo casar muito a minha fé com o que eu faço, né, no meu dia a dia, mas eu não sou ateu. Mas esse ateísmo prático não é deixar de crer. É que a minha fé não tem relação com o meu trabalho. Então, por exemplo, quando você está lá, Paulo, como médico, atendendo as pessoas, o que é que Deus tem a ver com isso? Não foi Deus que estudou medicina, sou eu que estou ali no meu consultório. Onde é que Deus entra nessa história? Quando eu falei de Rossano, quando o Rossano está lá na sua empresa, o que é que Deus tem a ver com a empresa dele, pelo amor de Deus? Deus não tem nada a ver com a empresa dele, é ele que está trabalhando, ele está vendendo os produtos dele e Deus não está vendendo nada. É assim que a gente pensa. Muitas vezes esse é o nosso ateísmo prático. No meu dia a dia, da segunda ao sábado, Deus não tem nada a ver com a minha vida. Tem para as minhas orações, para o que eu estou precisando, para as portas que eu quero que Ele abra. Nesse aspecto, a gente traz Deus para tudo. Quando meu filho está dando trabalho, é um alcoólatra, está envolvido com droga, quando meu filho, enfim, está se perdendo, Deus tem a ver com isso. Mas, quando eu saio às 8 da manhã de casa para trabalhar, é como se ali eu virasse um ateu prático. Deus ficou no meu ambiente religioso. Esse ambiente para o qual eu estou indo é um ambiente que diz respeito a mim e ao meu sustento, e Deus não vem nisso. Então, Soraya, quando você está lá com as crianças, né, sentadas no consultório, o que é que Deus tem a ver com isso?
E se a gente exclui Deus das nossas atividades diárias, do nosso dia a dia, nós somos ateus práticos. É isso que quer dizer. A gente nos domingos, aliás, durante a semana, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente medita na Bíblia, mas a gente não envolve Deus na nossa vida, de trabalho, especificamente. Não, pedi para eu colocar aqui. E o que a gente faz entre domingos, a respeito de trabalho, de profissão, quase que sem perceber, às vezes não é maldade nossa, às vezes não é... Não, mas a gente exclui Deus porque a gente pensa, bom, e eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo, a gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho. O mundo que a gente vive hoje, o nosso trabalho, ele está intimamente ligado a uma palavra, salário. E se o meu salário é baixo, aí que Deus não tem nada a ver com isso mesmo. Deus está longe disso aqui. Se eu estou passando por lutas financeiras, estou lá trabalhando todo dia, estou empregado, mas se o meu salário é baixo, não, Deus tem alguma coisa melhor para mim. Mas e antes de salário, o que é que a Bíblia propõe para a gente? Não estou dizendo que Deus quer que você viva comendo pão que o diabo abençoou no seu trabalho, não é isso. Mas a gente vai ver um pouco sobre essa questão dessa associação que a gente faz do nosso trabalho e de salário e como Deus fica fora disso, dependendo. Agora, quando a gente ganha bem, muito bem, foi Deus. É ou não é assim? Vamos ser honestos. Quando a gente passa naquele concurso e o salário é bom, Deus abriu essa porta para mim. Mas quando você passa num concurso que o salário, de repente, você entrou e disse assim, houve uma mudança, o governo mudou aí um negócio, o salário agora vai ser lá embaixo. Rapaz, isso é coisa do diabo, não foi Deus que queria isso para mim. Então, quem nós somos? Ateus práticos? Ou sabedores de quem nós somos em Cristo Jesus e que Ele participa de tudo das nossas vidas, nós o levamos para o nosso trabalho. Agora eu quero deixar uma pergunta que eu não vou responder hoje, tá? Quando nós o levamos para o nosso trabalho, a gente leva ele para quê? Se você diz assim, quando eu saio de casa para trabalhar, eu oro e eu digo, Senhor, vem comigo. Porque eu quero que, por meio do meu trabalho, você quer o quê por meio do seu trabalho? Também tem essa pergunta. Gente, hoje talvez eu faça mais perguntas do que traga as respostas. Aliás, não sei nem se eu vou trazer tantas respostas assim. Mas são questões para a gente refletir, pensar sobre nossa vocação, sobre a nossa profissão e como Deus está envolvido nisso. E antes disso, nós precisamos pensar quem nós somos. Não vamos perder o foco aqui. Então, a verdade é que Jesus, depois disso aqui, me lembra, Jesus deveria dar sentido a cada centímetro quadrado da nossa existência. E quando Jesus não dá sentido a cada centímetro quadrado da nossa existência, isso é porque a gente está em crise de identidade. Nós não sabemos quem nós somos. Em Cristo. Em Deus. E aí, por não saber quem nós somos, nós não sabemos para onde vamos, se é a verdade, e não sabemos até onde Deus vai conosco. Ele vem para o que eu faço ou ele não vem para o que eu faço? Até onde Deus diz respeito às nossas vidas. E essas respostas, elas vão surgir no momento que a gente se firma cada vez mais em quem nós somos em Cristo Jesus. Tem um momento fantástico da vida de Jesus, aliás, dois, que foram suficientes para Jesus aguentar todas as pancadas que Jesus aguentou, traições, Pedro negou, seus amigos mais íntimos fugiram na hora que ele mais precisou. Jesus, quando precisou que os seus discípulos orassem com ele, Jesus pede ajuda aos discípulos. Será que vocês não podem orar comigo nem por uma hora? E eles não estão lá dormindo. E quando Jesus é tentado, antes da tentação, ele é o quê? Ele é o quê, gente? Ele é batizado, certo? Quando ele é batizado, vem uma voz do céu que diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, ou quem nele estou satisfeito, enfim, em quem me agrado. E essa frase que ele ouve do Pai é suficiente para Jesus seguir. Jesus sabia quem ele era. Quem era Jesus? Filho amado do Pai.
E logo depois dele ser batizado, ouvir essa frase, ele é tentado. E quando ele é tentado, isso foi um conceito que o Ricardo Barbosa foi quem trouxe isso há muitos anos atrás. Quando ele é tentado, está no livro dele, O Caminho do Coração. Quando ele é tentado, o diabo chega para ele, e geralmente a gente pensa, a grande tentação na vida de Jesus foi transformar a pedra em pão, foi pular do cenáculo do pináculo do templo e os anjos vinham para socorrer ele. Mas isso não tinha problema nenhum. O diabo sabia que bastava Jesus estalar o dedo, a pedra ia virar pão. Ele sabia disso. Mas ele coloca uma condicionante. Se tu és o Filho de Deus, ora, se tu és o Filho de Deus, mas há 40 dias atrás Jesus tinha ouvido, esse é o meu Filho amado em quem me compraz, em quem estou satisfeito, em quem me agrado. E aí o diabo chega e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. A identidade. Ele queria mexer com a identidade de Jesus. Será que ele sabe quem ele é? Será que ele está firme mesmo? Tu é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Aí Jesus responde como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer é, eu não preciso provar nada para você. Eu sei quem eu sou. Se tu és filho de Deus, dá ordem aos teus anjos. Aí Jesus, eu não preciso. Eu sei quem eu sou. Lá na frente, já perto da crucificação, eles vão para o Monte da Transfiguração, certo? Quando chega lá, ele ouve mais uma vez a frase. Esse é o meu filho amado. Acho que ele fala, façam tudo o que ele mandar, ele ouvir, alguma coisa assim. Mas vem de novo a frase, esse é o meu filho amado, antes da cruz. Então muitas vezes nós nos desesperamos, chegamos quase a jogar a toalha na nossa fé. Por quê? Nossa identidade. As lutas que a gente vive, elas são suficientes, e o diabo sabe disso, para quebrar a nossa confiança em Deus, se nós somos ou não filhos amados de Deus. E onde é que a gente enfrenta mais luta, dificuldade de segunda a sábado? No trabalho. Quando a gente não enfrenta luta com o patrão, ou quando a empresa não está dando certo, ou quando a coisa não está andando como deveria andar, a gente enfrenta a luta. Será que era isso mesmo que eu deveria estar fazendo na minha vida? Os mais novos vão dizer o que é que Deus quer que eu faça na minha vida. E os que já estão mais lá na frente vão olhar e vão dizer, rapaz, eu já batalhei tanto. Será que era isso mesmo? E os que estão no meio do caminho estão lá atrás e lá na frente, né? Já começando a... E aí é nessa hora que nós pensamos, espera aí, mas não importa. Isso é secundário. E o que é o primário? Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, sou amado por Ele, Ele é meu Pai. Aliás, um dia ótimo para a gente falar sobre isso. A gente ouve muito, Deus é Pai, vai dar tudo certo. Deus é Pai, vai abrir a porta. Para com isso, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus é Pai, por isso eu fico firme na minha fé. Eu sou amado. A porta vai abrir? Não sei. Vai fechar? Também não sei. Mas uma coisa eu sei, eu sou amado. Isso me, eu estou com o microfone? Estou. Pastor Beto, eu acredito muito que quando a pessoa realmente nasce de novo, a partir dali, Deus tem um controle sobre a sua vida. Por exemplo, o emprego que você tem, foi Deus que deu. Tudo é Deus. E em relação ao que a gente pensa, o que a gente pensa, o que eu penso de Caroline, não serve para Caroline, porque o que vale é o que Deus tem em relação a Caroline. Exatamente o que o senhor falou. Porque Jesus foi tentado e não respondeu. Porque ele tinha convicção que o que as outras pessoas acham dele não importa. Importa o que Deus acha dele. Uhum. Que Deus disse assim, você é meu filho amado. Então aquilo ali é o que realmente importa para a gente. E a gente fica muito atrelado ao que as pessoas acham. Será que eu agir assim, a pessoa vai ficar feliz? Não, você tem que fazer as coisas pensando, fazendo as coisas para Deus, dizendo, olha, estou fazendo aqui para ti, Senhor, para te glorificar. Então é isso aí. Outra coisa, eu vi um depoimento do governador de São Paulo, ele dizendo, né, que a mãe dele era crente e ele estava num cargo muito bom e surgiu um concurso para ser do Senado Federal, me parece. E só era uma vaga
desse concurso. Aí ele, conversando com a mãe, disse, minha mãe, eu não vou fazer não, porque eu não tenho condição, eu não tenho tempo para estudar. Aí a mãe dele disse, não, faça. E, inclusive, ele estava até com câncer na época. Faça. Aí ele disse, por obediência, ele fez. Mas pensando assim, mas Deus não vai me conceder essa bênção, porque tem outras pessoas que estudaram, tem outras pessoas que se capacitaram, e não seria justo Deus tirar o mérito dessas pessoas e me botar. Mas não é que ele passou em primeiro lugar? E a mãe dele disse, olha, meu filho, você tem que muito aprender muito de Deus. Não é como a gente quer, é como Ele quer. Então a gente tem que ter a confiança plena que Deus está conosco. Sim. Sempre está, mesmo quando não acontece como a gente queria. Eu vou seguindo e a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final, combinado? Tá? A Asladaí McIntyre, se é assim eu não sei, ela disse o seguinte, só posso responder a pergunta, o que devo fazer, quando responder a anterior. De que história ou histórias eu faço parte? Então você percebe que a gente está priorizando umas perguntas e esquecendo a principal, as que vem em primeiro lugar. A gente quer saber o que a gente quer fazer, o que eu devo fazer, ou para que o que Deus me chamou para fazer, mas sem saber de onde nós viemos, quem nós somos. É isso que a Alasdaí está falando. E, aliás, nós que somos cristãos e que cremos, né, que a cultura judaico-cristã faz parte da nossa história, nós precisamos conhecer muito bem. Porque é de lá que nós viemos. E de que história você faz parte. E a nossa história é muito importante para saber quem nós somos. O C.S. Lewis ele disse isso aqui, ó. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce. Aí ele vai dizer assim, não porque eu vejo isso, mas porque através do sol eu vejo tudo mais. O que é que ele está dizendo? Por meio do cristianismo, por meio do evangelho, aí eu consigo enxergar toda a realidade como ela é. Quando eu não olho pelas lentes do evangelho, eu não vejo a realidade. Aí eu vou ver coisas do meu coração, eu vou ver coisas da minha cultura, os valores da minha sociedade. Agora, quando o evangelho entra e a partir dele que eu olho, porque essa é a minha história. E essa é a única história que é verdadeira e é real. Então, óbvio que eu preciso olhar com a lente dele. Nosso trabalho ele só vai fazer sentido se a gente enxergar, se nós enxergarmos, vou repetir aí 2 vezes, o mundo à luz do evangelho, tá? Então Jesus ele vai ressignificar vocação, trabalho, ministério. Então é a partir do evangelho que a gente vai conseguir encontrar o significado de vocação, de trabalho, do evangelho, porque é o evangelho que traz sentido para as nossas vidas, é o evangelho que vai dizer quem nós somos. É lá na cruz que a gente vai entender quem nós somos, porque ali é a expressão máxima do amor de Deus pelas nossas vidas, e é na expressão máxima do amor de Deus pelas nossas vidas que nós encontramos firmeza em quem nós somos. Ele morreu por mim, ele morreu por você, fomos perdoados e somos adotados, fomos enxertados, fomos acolhidos e estamos caminhando para a eternidade, para viver com Ele eternamente. É isso que nós somos, filhos amados do Pai em Cristo Jesus. Paulo vai falar isso o tempo todo, essa expressão, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nele nós somos. Mas a gente quer saber primeiro o que nós fazemos. E acho que Jesus está dizendo, não, volta. Primeiro quem você é, depois você faz. Mas o mundo da gente a gente trabalha muito na base da atividade, né? A gente só quer trabalhar na atividade. Jesus trabalha em quem nós somos. A Sarah Williams, ela é professora no Regent College. E ela deu uma palestra exatamente sobre isso. E no meio dessa palestra ela vai falar sobre 4 características da crise de identidade contemporânea. Eu vou correr um pouco para a gente falar um pouco dessas 4 características e a gente terminar isso aqui antes até 11h15, tá? Porque depois a gente vai ter um momento bem significativo para a nossa escola hoje. A primeira coisa que ela vai falar, a primeira crise de identidade hoje, no mundo moderno, ela diz que é a palavra deslocamento. São 4 palavras que ela usa.
E a primeira palavra é a palavra deslocamento. E o que é deslocamento? Uma geração pede licença à geração de seus pais, eu engoli o pai, para que uma nova geração passe. A geração de seu, o passado deve ser deslocado do presente, desvencilhado. Fica o passado para trás, há uma lacuna no meio aqui e o presente então começa a caminhar de uma nova perspectiva. O resultado é que no futuro as pessoas não sabem quem são, porque se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Essa é a pergunta, de onde eu vim, que em outras palavras para nós é quem eu sou. Quando eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Então, na atualidade, ela está dizendo o seguinte, que uma nova geração veio e disse, por favor, nos deem licença, vocês ficam para trás, nós seguimos. O Bob Dylan, em 64, ele usou uma música como título de um CD dele, Os Tempos Estão Mudando. E ele convoca a geração dos seus pais, inclusive com a linguagem do Sermão do Monte, para que eles saiam e deem espaço ao futuro. E isso é marcante, porque aí o que é que ele está dizendo para os seus pais? Vocês ficam aqui, a gente segue. E aí a gente vai fazer um deslocamento, a gente vai desvencilhar o que vocês vivem, o que vocês acreditam, e agora nós vamos construir um novo mundo. E isso gera crise de identidade, essa ruptura só atrapalha. A Bíblia vai dizer que, inclusive, nós vamos pregar sobre isso hoje à noite. O que é que a Bíblia diz? Não remova os marcos antigos, é o que diz as Escrituras. Então, o nosso mundo está fazendo exatamente o contrário do que a Bíblia propõe. Não remova os marcos antigos. E o que é esses marcos antigos? Eu vou falar disso hoje à noite, tá? Não vou falar disso agora. Então, nós precisamos seguir os conselhos da Bíblia. O que foi posto lá atrás precisa ser levado em consideração. E lá em Provérbios 28, se não me falha a memória. Não remova os marcos antigos estabelecidos pelos seus pais. E aí o mundo moderno está dizendo o seguinte, não, aliás, já desde 64, né, que já começa então esse processo, por favor, fiquem para trás, agora a gente segue. Então a gente viu, eu perguntei muito, coloquei até um videozinho, qual é o correto, o ditado que diz, né, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Não, para quem não sabe quem é, qualquer caminho serve. E a gente vê as pessoas vivendo como elas estão vivendo hoje no nosso mundo, não é porque elas não sabem para onde vão, é porque elas não sabem quem são. É porque elas não sabem o que fazer da vida. Elas não sabem, não descobriram, não descobri ainda, vou fazer teste vocacional porque eu não descobri qual é a minha vocação, porque eu não descobri qual é a minha profissão. Claro, chega um momento na vida que você pode ter sim sua dúvida, mesmo sabendo quem você é em Cristo, chega um momento assim, agora, eu gosto de medicina, mas eu também gosto da advocacia, eu gosto disso, gosto daquilo, mas... Enfim, o que é mais importante? Então a questão aqui é o seguinte, eu preciso saber quem sou. Isso é em segundo lugar. E muitas pessoas que a gente vê em segundo lugar, que a gente vê perdidas, não é porque elas não sabem o caminho, porque elas não sabem quem são. Teve um rapaz que escreveu um artigo, eu esqueci o nome dele agora, e ele disse o seguinte, chegou um determinado momento da vida dele que ele pegou e decidiu parar tudo que ele estava fazendo e fazer um mestrado em teologia, e ele disse assim para um amigo, ele disse, olha, é o seguinte, decidi seguir a minha vocação. Aí ele falou, o amigo chegou para ele e aí fez uma pergunta para ele que desmontou ele. Aí disse, você decidiu fazer a sua vocação? Ele disse, mas ele está deixando tudo para ir para um seminário, fazer um mestrado em teologia, porque você decidiu fazer a sua vocação. Ele disse, sim. Aí o cara olhou para ele e disse assim, me diga uma coisa, por um acaso o Gari, quando ele vai trabalhar, ele está indo seguir a sua vocação? Aí ele disse que dali em diante ele precisou ir para a Bíblia para ressignificar tudo sobre trabalho, sobre vocação na mente dele. E eu pergunto a vocês, o Gari, não estou menosprezando não, gente, mas vamos lá, o Gari quando sai de casa para subir naquele caminhão e recolher o nosso lixo, ele está seguindo a vocação dele? Complicado, né? E aí muitas pessoas, às vezes perdidas, não é porque não sabe para onde vai, é porque ela não sabe quem é. A verdade é que a gente precisa fazer as pazes com a nossa história. Se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. E quando eu falo se eu não sei de onde eu vim, eu me refiro à minha identidade. Quem eu sou. Lá atrás,
lá do Éden. Jardiel falou aqui, acho que foi na última aula dele, ele disse, nunca se precisou tanto estudar Gênesis 1 e 2. E vocês vão ver que nessa disciplina nós vamos precisar passar muito tempo em Gênesis 1 e 2. É lá que nós descobrimos de onde viemos, é lá que nós vamos ver muita coisa sobre vocação, sobre trabalho. A Sarah Williams, ela diz assim, ó, direção requer identidade, e identidade gera direção. Para onde eu vou? Depende quem você é. E quem você é define para onde você vai. Quem nós somos em Cristo Jesus. Vamos andar. Tratamos com ceticismo todo tipo de história formadora de identidade transmitida de geração a geração. E aí, quando vem a história que forma a identidade, com marcos que formam a identidade, que nos ajuda nisso, a gente vai começando a ficar cético em relação a isso. É o que a Sarah disse. A gente vai começando a desacreditar. E isso é um perigo para nós, como sociedade, como pessoas. Uma outra coisa que ela fala, uma outra palavra que ela vai falar sobre crise de identidade é invenção. A perda de memória leva a uma outra perda, invenção. E o que seria a invenção? Todo indivíduo ele tem o direito de definir, é assim que é o nosso mundo hoje, tá? Todo indivíduo ele tem o direito de definir e criar quem ele é. Autocriação imita os valores do consumismo. Porque quando eu defino o direito de criar e definir quem eu sou, isso é o consumismo. Então nós formamos nossa identidade pela aquisição de símbolos, de objetos e imagens. Isso nos distingue aos olhos dos outros. Certo? A roupa que você tem, que vai fazer diferença entre você e outro. Hoje em dia as pessoas olham a roupa que você veste, a marca da roupa que você veste, o que você usa de acessórios, de relógio, de celular, de tênis, de carro. É assim. Você é o que você usa e usufrui. E o que pode consumir. Mas isso gera homogeneidade. Por quê? Nós compramos o que nós queremos ou a marca que todo mundo está usando? E se nós compramos a marca que todo mundo está usando, nós somos homogêneos. E aí nós perdemos invenção. Nós já deixamos agora de caminhar segundo aquilo que nós cremos. Agora nós caminhamos segundo o que todos creem e somos homogêneos. Pode ser esse símbolo, pode ser um diploma, a marca de uma roupa, um bairro de prestígio que você tanto sonhou e agora você mora lá, e porque todo mundo morava lá. Agora preste atenção, isso tudo são coisas que podem ser comercializadas, trocadas, compradas. Quem eu sou, não. Que a Bíblia vai dizer o que você é, isso não se compra. Aliás, foi comprado por Jesus na cruz, ponto. Quem nós somos, o preço a ser pago por quem nós somos hoje, nem eu nem você podíamos pagar. Isso não se comercializa. Só Jesus Cristo que pôde dizer, eu pago o preço deles. Um único homem na história que se levantou e disse, eu tenho a autoridade para comprar a identidade deles. Esse homem foi lá e disse, está pago. E pagou. Passou disso. É coisa desse mundo. É tentar fazer barganha com algo que nós não somos. O relógio que você usa, você não é esse relógio. O carro que você dirige, você não é esse carro. A roupa que você usa, você não é isso. Então, perdemos a memória e vamos perdendo a invenção. Há uma ruptura com o passado e quando há essa ruptura, nós começamos a acreditar que nós somos o que nós temos, que nós podemos comercializar. Então, não dá mais. Uma outra coisa que ela fala dos nossos tempos modernos é da fluidez. O mundo tem mudado muito rápido, nossa identidade muda com ele. Não há estabilidade, né? A nossa cultura é fluida, mas Jesus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas mudam. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero desdizer o que eu acabei de dizer. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele disse há 2000 anos atrás, permanece para hoje e vai permanecer para sempre. O que ele disse há 2000 anos atrás, transforma vidas, como transformou há 2000 anos atrás, transforma hoje e vai transformar
até o dia da sua volta ou até o dia de alguém partir para a glória. Fluidez. O mundo que a gente vive é fluido. Como dizia o Bauman, né, o sociólogo, ele dizia é líquido. Não tem estrutura firme, não tem. Então essa fluidez, nós sem perceber acompanhamos ela. Agora tudo isso numa sequência lógica. Perdemos o contato com o passado, com a nossa história, perdemos a capacidade de invenção, nos tornamos homogêneos e aí seguimos. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso no que diz respeito a quem nós somos, a pior coisa da face da terra. Porque deixa a vida me levar, a vida leva eu, no que diz respeito aos meus problemas, às minhas dificuldades, é uma coisa. Mas a quem nós somos, quem você é hoje, não sei, o que é que o povo diz a respeito de quem nós somos hoje? É isso. Ah, então eu sou isso. E daqui a um mês, o que é que estão dizendo? Vamos embora, sou isso aí também, vou seguindo. Mas nós temos um Deus que é firme. Ontem, hoje, eternamente. Suas palavras não mudam. O que ele pensa não muda. E a definição dele a nosso respeito também não muda. Pode mudar os tempos e as épocas. Mas o que ele crê a nosso respeito, a definição dele a nosso respeito é a mesma. Vocês são meus filhos amados. Comprei vocês por alto preço. E a quarta palavra que a Sara usa é restrição. E o que seria essa restrição? Nós temos uma diversidade de escolhas na sociedade, certo? No entanto, a ideia é, escolha o que quiser, mas não interfira na minha. E aí isso gera um problema enorme. Fora da nossa vida privada, a gente não tem mais o direito de ser quem nós somos. A gente tem que ser o que todo mundo está sendo. Mas na minha vida privada, aí eu sou o que eu quero ser. A gente perdeu o direito de opinião própria na rua. Isso é complicado. E quanto menos firmes da nossa identidade em Cristo Jesus, mais volúvel e fluido a gente fica lá fora. E já chegou o tempo em que a gente precisa estar muito firme em Jesus para lá fora dizer eu creio nisso. O mundo pode cair e desabar dizendo que não é, mas eu creio nisso. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu estava vendo o Robert falando lá no cursilho, ele disse assim, olha, pode vir quem quiser, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou hoje, eu sei o que Deus fez na minha vida, o que Ele pensa a meu respeito, ponto. Isso é você não entrar na restrição. Nós estamos divididos entre a vida privada e a nossa vida pública. Somos subjetivos na vida privada, mas nos conformamos com a vida fora. E a igreja ela é sempre esse ponto entre a vida privada e a vida pública, né? Quem nós somos dentro de casa, quem nós somos fora, e a igreja está ali no meio. Só que se a gente vai se conformando, se amoldando, como diz Paulo, daqui a pouco, a gente deixa de ser esse ponto de contato e passa a ser mais um ponto fora, junto com todos os outros. E aí a Sara vai dizer assim, nossa integridade está fraturada. Faturada não. Fraturada. Estamos quebrados. Ela vai dizer, nós estamos partidos ao meio. Que eu creio aqui, eu já não posso crer aqui. Eu fico imaginando, às vezes eu vejo as angústias dos meninos na faculdade. Se eu falar certas coisas na faculdade, eu sou discriminado como aluno, perseguido como aluno. Agora você perceba, à medida que você vive isso 4, 5 anos dentro de uma faculdade, nessa tensão do que eu creio na minha vida privada, do que eu creio na faculdade, daqui a pouco eu estou o quê? Partido. Por isso que a maioria, que Deus guarda os nossos jovens, mas estatísticas, muitos dos nossos jovens na faculdade se desviam. Que Deus guarda a vida deles na sua identidade, firmes em Jesus, aonde eles estejam, depois no mercado de trabalho, enfim. Então, restrição, invenção, fluidez e a primeira. Deslocamento, obrigado. Deslocamento, fluidez, invenção, restrição. Guardem essas 4 palavras. O Bernardo Shaw, ele vai dizer o seguinte, em uma cultura, estamos acabando, tá gente? Em uma cultura
na qual sucesso é medido pela quantidade de seguidores, a ideia de que cada um possui um chamado pessoal tem sido usada e abusada como pretexto para uma busca desenfreada por protagonismo individual. Desse modo, ter convicção de chamado, não raro é confundido como ter um objetivo profissional ou ministerial, ambicioso, e buscar alcançar esse objetivo, custe o que custar. Se tal objetivo tem suas raízes em aspirações egoístas e idólatras, tanto faz. Ser percebido como alguém bem-sucedido, no final, cobre multidão de pecados. É isso que o nosso mundo vive hoje. É bem-sucedido? Está valendo. Tem muitos seguidores? Está valendo. A ideia de que cada um possui um chamado pessoal tem sido usada e abusada como pretexto para uma busca desenfreada por protagonismo individual. E a gente vai ver já que eu digo nas próximas aulas. O nosso protagonismo nunca pode ser individual. Não tem base nisso na Bíblia. Eu consegui. É para mim. Os frutos do esforço do meu trabalho é para mim, para minha casa. Mas a Bíblia parece que não pensa assim. E aí quando a gente tira isso do singular e põe no plural, aí a gente vai começar a perceber, peraí, está lá em Gênesis. Está lá na história de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Está na Bíblia o tempo todo. Mas nós somos engolidos pelo mundo que a gente vive. É sutil demais. O verdadeiro herói da fé entende que não é o que ele realiza que mede seu sucesso, mas a pessoa que ele se torna em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Queria abrir para perguntas. Hoje é dia dos pais, então eu peço que você seja bem objetivo na sua pergunta. O que eu não souber, eu peço desculpa. Tem os outros professores que podem me ajudar também. Mas o nosso desafio, antes de falar de trabalho, vocação, de ministério, é firmar nossa identidade em Cristo Jesus. Porque o mundo está trabalhando para dizer para você quem você não é. E dizendo para você quem você não é, vai lhe perder, vai fazer com que você se perca. Alguém tem alguma pergunta? Também tem um aqui, tá? Se caso quiserem. Bom dia a todos. É só uma colocação. Algumas crises de identidade cristã que eu passei dentro da igreja foram surgidas em relação aos movimentos que aconteceram dentro da igreja, né? Quando lançaram aquela moda do diante do trono da adoração extravagante, que você tinha que adorar e chorar e clamar ao mesmo tempo, e eu fiquei assim, Jesus, manda as lágrimas, porque eu não tenho as lágrimas, e ficava, se você é cristão de verdade, você está em lágrimas agora, você está clamando agora, você está chorando agora, e eu, Jesus, me manda lágrima, porque eu sou cristão de verdade, eu tenho experiência contigo, e essas lágrimas não estão vindo. Então começou assim uma pressão por um tipo de adoração, por um tipo de comportamento de adoração dentro do culto, que eu ficava assim, Jesus, me ajuda, porque eu não sou uma pessoa emotiva. E assim foi confundir um estilo de adoração, ou um jeito que a pessoa é emotiva, emocional, com a adoração verdadeira. E também teve outras situações, quando estava a Universidade da Família no auge, com os cursos, que era, se você é uma mulher cristã de verdade, você serve à mesa. Se você é uma mulher cristã de verdade, você faz isso. Eu não tenho tempo de servir à mesa. Então, começaram a colocar dúvidas no que era ser cristã de verdade. E eu dizia assim, eu sou cristã de verdade porque eu te sirvo, porque eu te amo, porque eu tenho um compromisso contigo. Então, se você é cristão de verdade, você vota desse jeito. Então, começou a confundir as coisas. Se você é. Sempre colocando dúvidas no que você é cristão de verdade. E aí, gente, nós somos cristãos de verdade porque nós seguimos a Cristo, porque nós servimos a Ele. E não porque nós
temos uma determinada forma de adorar, porque aqui a gente vai ter pessoas com emoções diferentes. Tem pessoas que vão adorar com as mãos cruzadas, mas estão adorando no íntimo do seu coração, vão estar servindo a Deus no íntimo do seu coração, não vai ter aquelas lágrimas descendo, a emoção fluindo, não vai ter, mas é servo do Senhor do mesmo jeito. Então, assim, e criava um julgamento se você era cristão de verdade ou não, e isso, assim, as minhas crises de que eu sou cristão de verdade ou não vieram de dentro da igreja, e, por incrível que pareça, não vieram de fora, vieram de dentro da igreja. Mas a Bíblia já ajuda a gente nessas questões e vou deixar. Isso, a gente deveria tirar de letra isso. Porque nós sabemos quem nós somos e o que a Bíblia diz quem nós somos. Então, se dizem que não é crente porque não pula, porque não ora assim, não ora assado, tal, passa. Sim? Pastor, o senhor estava falando da questão da profissão, né, do trabalho em si. Eu acho que todo trabalho é digno, porque o trabalho é no sentido de servir ao próximo. E também o evangelho tem que alcançar a todos. Tem que alcançar, por exemplo, ao trabalhador que está lá na Câmara dos Deputados, assim como um trabalhador que está lá nas ruas pegando o lixo. Eu acredito muito nisso, que o trabalho ele é digno. Todo trabalho ele é digno. Não existe assim, é porque a gente, quando olha, a gente acha, não, a gente é merecedor de um negócio, uma posição mais, um trabalho melhor, tal. Mas a gente tem que quebrar esse preconceito assim em relação ao trabalho. Todo trabalho é digno. Não é porque a pessoa está lá apanhando lixo, ele não foi honrado por Deus. Não, eu acredito que até lá tem pessoas de Deus. Numa recente pesquisa em relação às pessoas que moram na rua. A ideia do que eu falei do desafio do cara foi porque ele disse o seguinte: eu vou seguir a minha vocação. Aí ele quis levar ele a refletir sobre que vocação não era só quando você sai do seu trabalho para ir para um seminário teológico, estudar a Bíblia. Que a gente geralmente atrela vocação à Bíblia ou às coisas da igreja. Exatamente. Foi por isso que ele perguntou, então você acha que o gari, quando vai trabalhar lá, ele está seguindo sua vocação? Aí ele parou e disse, Em relação, saiu uma pesquisa recente em relação às pessoas que moram nas ruas. Pela pesquisadora, 90% se dizem cristãos. Então, observe que são pessoas que não trabalham. E mesmo assim se intitulam cristãos. Será que ali Deus também não está ali? Outra coisa, se Jesus estivesse hoje aqui, será que ele estaria na igreja ou estaria em locais onde pudesse ser ouvida aquela ovelha perdida, não é? E está lá procurando a ovelha perdida. A gente tem que ter muito essas questões em mente também. E pronto, eu acho que seria isso aí. Ok, obrigado. A minha contribuição assim, no meu pensar. Eu vou passar aqui para o irmão. Rapidinho. Eu me lembro aqui de um versículo, um texto que demonstra essa questão da identidade, a nossa identidade cristã, que tem que ser, ao meu entender, ela tem que ser, envolve a nossa fé. O Senhor fala que Ele é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas. Uhum. E Jesus também fala que as ovelhas dele ouvem a sua voz, né? Ele conhece e elas seguem. E é interessante que eu já vi um vídeo na internet sobre a prática lá do pastor, né, com as ovelhas. De fato, o pastor, quando fala, as ovelhas, né, vão atrás dele. É incrível isso. Então, assim, a identidade cristã tem que estar com base na nossa fé. A gente não pode perder essa falta de... A gente tem que ter essa identidade como ovelha de Cristo, né? Que ouve a sua voz. E mais tarde o próprio outro verso, acho que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, né? Então a identidade cristã ela tem que ter base nisso, que a gente
entender que somos ovelhas de Cristo e ovelhas que Ele conhece, e o sentido aqui de conhecer não é de ter o conhecimento do fato, mas porque Deus conhece todo mundo, né? Mas o conhecer aqui é no sentido de eles, esse é meu, né? E a ovelha dele. Então, é esse ponto que eu queria colocar, fazer essa pequena nota, né? A identidade cristã tem a ver com ser de Cristo, de fato, né? É nele que a gente encontra nossa única versão. Mais alguém? Eu aqui. Tá. Em cima do que o pastor falou, do que a irmã falou, a Bíblia é bem clara quando ela diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Então, assim, ser cristão, tá? Não é fácil. É mais fácil quando você não conhece a palavra de Deus e não entregou a sua vida a Jesus. É mais fácil em que sentido? Que você não tem um compromisso, né? Quando você se converte e começa a seguir a Jesus, você paga um preço. Porque o preço da salvação é um preço bem pesado, porque você é perseguido, você é estimulado o tempo todo a se desviar dos caminhos. E a gente sabe que o cristão tem que ir do ponto A ao ponto B. Ele não tem que pegar atalho. Ele não está aqui para agradar o homem. Foi aquilo que o pastor colocou ali no slide, né? Dizendo que hoje você vive de aparência. Ser crente, ser cristão, não é modismo, não é você seguir o pastor A ou B, o cantor X ou Y. Você só tem que agradar a Deus, a mais ninguém. A mais ninguém. Você está aqui nessa terra para adorar a Deus. E o preço que você paga, além de ter o conhecimento da palavra de Deus, é joelho no chão, é dobrar o joelho e orar, é clamar ao Senhor, é sair para trabalhar, tá? E levar Deus consigo. Mas de qual maneira? Senhor, evita que se eu levar uma fechada, eu não fale em línguas estranhas para aquele cara que me fechou. Senhor, me guarda no trabalho para quando as pessoas me veem como um servo seu e não apontar para falar assim, e é crente, hein? Olha aquilo ali, olha o exemplo que ele está dando, ele é crente. Então, assim, a gente vive num mundo hoje muito diferente de que poucos de nós aqui, porque tem poucas pessoas aqui de idade, né? Poucos de nós vivemos. Era um tempo mais tranquilo. Hoje a gente vive num tempo onde a gente tem que pisar em ovos. Mas nós não somos julgadores desse tempo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Essa terra não nos pertence. Nada daqui nos pertence. O nosso galardão nosso não é aqui na terra. Então a gente tem que ter essa sabedoria, que a gente tem que agradar apenas a Deus. Não é a pastor. Quer ver outra coisa? Pastor, ora por mim porque a minha vida está ladeira abaixo. Por que o pastor tem que orar por você? A sua oração não é tão boa quanto a dele? Pastor, me ajuda em oração, é diferente do que pastor ore por mim. Então a gente tem que ter essa consciência que nós somos servos de Deus. Ele é um servo de Deus, eu sou, você é. Todos nós somos filhos de Deus. Então essa é a colocação que eu queria fazer. E obrigado. Agradecer, porque eu estou aqui de passagem na cidade. Eu e minha esposa somos do Rio, da 2ª Igreja Batista em Campos dos Goitacazes. E passamos aqui, vimos a igreja e entramos aqui para atrapalhar um pouco a aula de vocês. Obrigado, querido. Deus abençoe. Gente, espera aí, deixa eu ver. Quem tem para falar aí? Levanta a mão para eu saber. Porque a gente ainda tem um momento aqui no final. Tá, então depois de Rossano, Manuela e Juliana, aí a gente vai encerrar, tá? Não é só em questão dessa questão da vocação. Eu tive um entendimento diferente do autor, que ele estava falando a questão do preconceito, né, do trabalho. Claro, todo trabalho é digno. Mas o que ele estava falando é assim, que questão de vocação, que vem da palavra vocare, ninguém é chamado para ser gari.
É uma opção que você às vezes não tem, porque ninguém quer trabalhar à noite, virar à noite, e ninguém quer cheirar o lixo. Uhum. Então, eu entendi que o autor quis dizer isso, não um preconceito em relação à profissão, porque é uma profissão digna como... Não foi preconceito, é porque Não, eu só estava falando a respeito da ideia. O rapaz, para quem ele perguntou sobre os garis, ele quis fazer ele entender que vocação não é só coisa ligada à religião. Certamente. Então, eu queria fazer só uma observação aqui para, acho que a galerinha que está aqui nessas mesas, né, para os jovens. Apesar de não ter a idade de vocês, eu participei recentemente de uma pós-graduação e a maioria de vocês está na universidade e eu senti exatamente esse peso hoje ideológico e tudo que eu não senti na minha época de faculdade, tá? E o que eu queria dizer para vocês é só um conselho daquilo que eu vivi nesses últimos 2 anos, né? Que vocês participem do debate, que vocês não precisam temê-lo. Se a identidade de vocês está firme e arraigada, então aquele espaço é para vocês também. Ouçam as pessoas com respeito e não abram mão do seu lugar de fala. A gente está aqui para ser sal da terra e luz desse mundo. Quando você abre mão por algum tipo de pressão, você está deixando de ser aquilo que Deus quer que você seja naquele momento, naquele lugar. E não se afaste das verdades da palavra de Deus. Se apegue, se segure a ela. Ela é como se fosse um seguro de vida para você e para a sua descendência. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Ju. Bom dia, irmãos. Então, pastor Beto, é uma pergunta, meio que uma exposição, assim, no seguinte sentido. A gente sabe que nossa vocação primeira, né, é o louvor da glória de Deus e sermos instrumentos dele para espalhar o reino, né, para falar sobre o evangelho na terra. Então, isso tanto na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte: como que seria a nossa vocação específica no trabalho, entende? Assim, como que no trabalho a gente pode perceber que Deus pode nos usar como profissionais no trabalho. Eu já sei, eu vou no responder meu caso eu sei. Nas 2 próximas aulas. Mas eu queria que você falasse de maneira mais geral. Pronto, nas 2 próximas aulas eu vou responder isso. Então, só uma coisa também com relação aos jovens aí, já uma experiência própria. Quando você falou no início aí, às vezes a gente fica dizendo, meu trabalho não tem nada a ver com isso, ou então quando meu trabalho é muito bom, que o salário é muito bom, foi Deus que me deu. Quando o salário é ruim, não tem nada a ver com Deus. Então, assim, uma experiência própria, que eu vou até falar isso para os jovens, mas acho que serve para os adultos também. Eu já tive experiências no meu trabalho de ganhar cargos e perder cargos. E nos 2 momentos são muito... O segundo momento é muito difícil, mas a partir do momento que eu comecei a enxergar a mão do Senhor, no sentido de trabalhar comigo naquela perda do cargo e saber que aquilo é dele, aí passa até bem melhor e vem aquela paz, né? Que esse é todo o entendimento. Então, assim, eu acho que a gente consegue... A gente precisa ver Deus nas 2 coisas, né? Tanto no ganhar um salário muito bom, quanto no perder, e mesmo no perder, entender por que Deus está fazendo aquilo, permitindo... e se deixar ser trabalhado. Quando você deixa ser trabalhado, é bem mais fácil passar por aquilo. Tá. Obrigado, Ju. Bom, gente, eu vou passar para a Vivi. Semana que vem a gente vai conversar sobre o trabalho de Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus trabalha? Eu vou contar até 30 segundos. Tem que apertar aí. Oi, chegou. Não, só a alegria, né, do coração da gente por ter, né, a bênção do Senhor, no sentido de nossos pastores, né, a nossa liderança espiritual que pensa, que ora para a gente estudar o que a gente está estudando. Eu meditei sobre isso, não tem muito a ver com a aula, mas, assim, como nós somos abençoados, Beto, né? Por ter você, por ter Jardiel, por ter os meninos, Sandrinho, Rhodes, porque eu sou testemunha e eu acredito que muitos aqui,
né? Do coração de vocês. Vocês não negociam o inegociável, né? Então, nós somos muito abençoados. Essa igreja, ela tem sido muito abençoada porque vocês têm esse olhar. As Escrituras, né? As Escrituras, o Senhor, a glória dele, a honra dele, o não conformar com, tá todo mundo fazendo e tá havendo sucesso. Não, a gente quer fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? A identidade da nossa comunidade, ela está ligada àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Que é ser família e outras coisas que vocês têm trazido para cá como missão da IBT. Então, assim, eu quero honrar vocês, né? Hoje é Dia dos Pais e a gente tem aprendido muito sobre a figura paterna, né? Sobre a missão do homem, sobre a missão da mulher. E, assim, a nossa gratidão ao Deus Todo-Poderoso pela vida de vocês. Amém. Porque a humildade do coração de vocês, ela é assim, como é que eu vou dizer? Ela traz esperança ao nosso coração e ela também é inspiradora. Né? A gente, às vezes, aponta o dedo com muita rapidez para o outro. Né? Nós somos muito vaidosos, até das nossas impressões pessoais, né? Como se a nossa percepção fosse superior à do outro. E vocês não têm esse coração. Então, nós somos muito abençoados. Amém. Era isso. O Senhor continue derramando graça. Né?